menos 60 árvores caíram. Então pode sim haver um deslizamento, pode haver uma... Prefeito, vamos só fazer aqui uma contabilização então. Então sobe para 4 o número de vítimas. Relacionado a essa chuva, fazendo então que o número de vítimas pudesse... 6. E é por isso que a prefeitura decretou um tipo de trânsito grande. O civil está acompanhando, o que aconteceu? Nós teríamos uma dificuldade com o meio ambiente. Teríamos a atitude de que nós vamos fazer um mapeamento com... Ao vivo agora na Globo News, como é que... As casas aqui têm fundação as áreas seguras. Prefeito, por que mais da ciclovia? Agora, surpreendentemente, atrás disso nós tivemos os problemas que tivemos. Agora, os meteorólogos e não vamos ter os ventos que tivemos ontem. É isso, gente. Saúde. Tudo, vamos ter que levar em consideração os... Tobocão? Top Master Brasil, iniciando o nosso giro de notícias. Eu sou o Rodrigo Machado, diretamente de Charitas, Niterói. Deslizamentos de pedras, árvores atingiram um ônibus que trafegava na Avenida Niemeyer, que liga o Leblon a São Conrado, em uma das principais vias da Zona Sul. O temporal atingiu a cidade do Rio de Janeiro e deixou ao menos 6 mortos na última tarde, e fez a cidade amanhecer nessa quinta-feira em estado de crise. Houve deslizamento de terra no Vidigal, alagamentos num hotel de luxo, desabamento de parte da ciclovia Tim Maia e queda de energia elétrica, queda de árvores, carros arrastados pela força da água, que vocês vão ver. As imagens são surpreendentes. Nas imagens a seguir vocês vão ver que um homem foi arrastado pela água, outro homem ele quase foi arrastado pela água, uma caixa d'água e até uma viatura, gente, foi arrastada pela água. Os especialistas estavam falando que a chuva ela não passou por cima da região da Floresta da Tijuca, e ela ficou concentrada em cima da Zona Sul, entre outras regiões, e ela desabou com toda a força. Por isso aconteceu tudo isso daí. Vocês vão assistir aí nas imagens a seguir. O temporal caiu com força principalmente em São Conrado, Vidigal, Rocinha, Zona Oeste também. Essa imagem aí da Rocinha, a situação foi muito crítica. Um homem, como a gente mostrou ainda há pouco, foi arrastado pela água. O mesmo aconteceu com uma viatura da PM. Anabel Reis vai trazer os detalhes. Na Rocinha, o temporal causou caos na comunidade. Olha só esta imagem impressionante. Um homem é arrastado pela forte correnteza que descia do morro. Mãe, o carro foi... Ele conseguiu sobreviver com ferimentos leves. A enxurrada carregou tudo que tinha pela frente. Olha só que destruição. Isso é de ponta a ponta. Você pode observar lá, os moradores aqui perderam todo o comércio. Sobrou até para a viatura da PM. Os policiais militares não estavam no carro. Este homem quase foi arrastado pela água que descia do morro. Já esta lixeira foi levada pela enxurrada. A água descia com força como se fosse uma cachoeira e até cobriu os carros estacionados na comunidade. Neste hotel de luxo em São Conrado, a água suja cobriu a recepção e deixou funcionários e hóspedes sem saber o que fazer. A rua Marquês de São Vicente parecia um rio caudaloso. Era impossível passar. Em frente ao shopping, vários carros quebraram por causa da água e ficaram parados. Outros não conseguiam passar na rua alagada.
No Leblon e na Gávea, várias ruas estavam sem luz e sem sinal de trânsito, o que gerou engarrafamentos. Na entrada do túnel Zuzu Ângel, dezenas de pessoas esperavam a chegada de ônibus. Motoristas precisaram dirigir com muito cuidado. O bairro de São Conrado e as comunidades da Rocinha e Vidigal foram os locais mais atingidos pelo temporal, com mais de 100 milímetros de chuva. Mãe, o carro foi lá. Pontos da cidade, entendeu? Casas destruídas. Aqui em Niterói, aqui nessa região aqui das Charitas, por exemplo, nós tivemos a explosão do transformador, a energia voltou agora de manhã. E a Defesa Civil interditou várias casas na região nas regiões atingidas, que foram Guaratiba, Vidigal, Rocinha, a Costa Verde também, Angra dos Reis, tiveram pontos também atingidos. Foi criado um plano de assistência social para atender essas famílias. O prefeito Marcelo Crivella, aqui na região do Rio de Janeiro, pediu para que as pessoas fossem para escolas, igrejas e não ficassem em áreas de risco. Identificados 2 mortos nessa tarde, que estavam no ônibus, onde o deslizamento pegou o ônibus, Tamires Alves dos Santos e Mário Salles Lucena. Na região de Rio das Pedras, também teve vários alagamentos, os moradores tentando tirar as lamas, também foi registrado nessa tarde, regiões atingidas. Angra dos Reis, Guaratiba, com praticamente todas as ruas cheias d'água e com valões cheios de garrafas plásticas e lixo. Segundo o Centro de Operações de Guaratiba, choveu 63 milímetros de água em 24 horas. Ou seja, gente, isso é 1 metro, a cada 1 metro 63 litros d'água. E na região de Angra dos Reis, a Secretaria da Defesa Civil avaliou várias chamadas, entendeu, de emergência e várias ocorrências. Em 24 horas registrou 200 milímetros de água, quando o tolerado é 100 milímetros, entendeu? A localidade de maior intensidade que foi registrado foi Praia Brava, com 259 milímetros, e a segunda é Parque Mabucaba, com 200 milímetros de água. E no balneário choveu 167 milímetros de água. Me lembro na minha vida de ver quedas de árvores aqui na Niemeyer, como tivemos agora em diversos pontos. Uma delas, com várias outras entrelaçadas, atingiram um ônibus no momento em que ele passava, vamos dizer assim, a uma velocidade moderada e esmagou o teto. Graças a Deus o motorista conseguiu sair, ainda segurou a mão de uma passageira que estava atrás, mas não conseguiu ajudá-la. Ele foi para o Miguel Couto, passa bem, não tem problema nenhum, mas ela infelizmente já foi localizada aqui, faleceu. Também faleceu uma outra vítima na Rocinha, faleceu uma outra vítima aqui no Vidigal, e também tivemos 2 vítimas na Pedra de Guaratiba. Dentro do ônibus, uma vítima só. Dentro do ônibus, uma vítima. Até agora encontramos uma. O motorista disse que haviam 2. Mas até esse momento encontramos uma vítima.
Se for uma vítima, então temos 5. Se tiverem 2 vítimas, como o motorista acha que havia, então serão 6. Temos 300 homens trabalhando desde as primeiras horas da chuva de ontem. Bolsões de água na cidade, dezenas, 60 árvores caíram. E agora nós fazemos um apelo à população, porque as chuvas vão continuar no dia de hoje. Não serão tão intensas como as que foram ontem, nem teremos os ventos que tivemos de mais de 110 quilômetros. Dizem os meteorologistas, com 116 quilômetros já é um furacão. São os ventos mais baixos de um furacão. Agora vamos ter chuva sim. Então eu queria fazer um apelo. Nós temos várias áreas de riscos na nossa cidade, o solo está encharcado. Então pode sim haver um deslizamento, pode haver uma queda de árvore. Então eu peço a essas pessoas que não fiquem nessas áreas, que ocupem lugares seguros. Também quem está se movimentando pela cidade, que ande em transportes coletivos. Ainda há certas ruas que estão com árvores numa faixa, o trânsito não está tão liberado, de tal maneira que se a gente puder usar o transporte coletivo, vai melhorar para todos. Prefeito, nós estamos ao vivo, vamos só fazer aqui uma contabilização então. Havia a confirmação nas primeiras horas da manhã de 3 vítimas, sendo uma vítima fatal em Guaratiba, 2 fatais em Guaratiba, no desabamento da casa, e uma na Rocinha. Agora, então, existe a confirmação de mais uma vítima fatal dentro de um ônibus, que seria essa mulher. Então, sobe para 4 o número de vítimas. A se confirmar a história contada pelo motorista do ônibus, de que havia 2 pessoas, então, realmente procura-se por uma 5ª vítima. Então, seriam 5. Agora, existe também um relato de que houve um acidente de trânsito na cidade, com uma pessoa morta. Esse acidente estaria relacionado a essa chuva, fazendo, então, com que o número de vítimas pudesse chegar a 6, ou não se tem essa informação ainda? Não se tem essa informação, mas há uma outra vítima de um muro que caiu aqui no Vidigal, e esse corpo foi encontrado. Portanto, somos até agora 5 vítimas, temos 5 vítimas. Agora, se... Podemos chegar a 6, caso haja mais um. Exatamente, podemos chegar a 6. E é por isso que a Prefeitura decretou o luto oficial por 3 dias, vamos dizer assim, pela tragédia dessa chuva que abateu sobre nós e das pessoas que perdemos. Prefeito, a gente está ao vivo aqui na Globo News. Pois é, a informação que eu tenho no COR é de que a cidade se movimenta bem. Houve um princípio de trânsito grande durante a manhã, mas agora já está normalizado. Ainda temos pequenos bolsões, como aqui no Jardim Botânico, mas isso está sendo remediado. Eu acho que se no final da tarde as pessoas puderem evitar de sair de casa, e mais uma vez faço o apelo para que não ocupem, não fiquem nas áreas inseguras. Prefeito, A Defesa Civil falou com o senhor o que aconteceu, porque essa árvore desceu de uma encosta. A Defesa Civil está acompanhando. O que aconteceu? Vocês podem adiantar para a gente? Pois é, uma coisa inesperada, e nós já combinamos aqui com os engenheiros da GeoRio, que estavam comigo a noite toda, a madrugada toda. Veja, é uma coisa, se tivéssemos vindo aqui 2, 3 dias atrás, os técnicos da Prefeitura ou da GeoRio, e disséssemos, olha, vamos precisar remover uma árvore aqui, nós teríamos uma dificuldade com o meio ambiente. Agora, se árvores antigas continuarem aqui e nós verificarmos de que temos uma profundidade de solo, uma solo cobertura pequena, nós vamos tomar providência para tirá-las. Com a ventania que deu e com a chuva, esses 2 fatores juntos fizeram com que árvores caíssem. E na queda delas trouxeram outras árvores e trouxeram também solo. Portanto, já combinei aqui com o pessoal da GeoRio e também com o pessoal de obras e infraestrutura da Prefeitura, de que nós vamos fazer um mapeamento completo da Avenida Niemeyer. Vamos ver a profundidade do solo. Todos sabem que existe uma rocha sã a pouca profundidade e tem um solo de cobertura. E esse solo de cobertura fica fixo com árvores. Se as árvores forem antigas, se forem muito frondosas, e se o solo for raso, aí sim eu acho que vale a pena a gente remover essas árvores e fazer um replantio em outro lugar. Prefeito, ao vivo agora na Globo News, como é que vai ser o trabalho agora feito? Pois é, as pessoas que moram nas áreas de risco
nós temos um protocolo para que elas ocupem igrejas, galpões, escolas da prefeitura, centros sociais, mas não fiquem nessas áreas. Daqui da Niemeyer, prefeito, dessa região aqui, essas casas aqui, elas têm algum risco, oferecem risco? Não, essas casas aqui têm fundação cravada na rocha. O que nós estamos falando aqui é de solo de cobertura, que fica entre a rocha e a superfície, onde tem árvores, e essas árvores, como vimos agora, com ventos violentos e muita chuva, deslizaram, caíram e causaram isso tudo que nós vimos. Então faremos um estudo com a GeoRio e com os técnicos para ver a profundidade desse solo e essas árvores, a condição delas, para fazer remoção. Agora o pessoal, eu repito, o pessoal que mora em áreas de risco deve ocupar as áreas seguras. Prefeito, uma outra parte da ciclovia desabou. O que aconteceu, prefeito? Não conseguiu prever uma chuva dessas proporções? Não, nós previmos. Os meteorologistas disseram que a chuva seria de moderada a forte. E ela ocorreu. Agora, surpreendentemente, atrás daquela tempestade se formou uma outra tempestade. E essa outra tempestade ficou presa. Ela não passou, ela não ultrapassou a Floresta da Tijuca. E aí ela se precipitou toda na zona sul do Rio de Janeiro, sobretudo na Rocinha, sobretudo no Vidigal, sobretudo no Jardim Botânico. Foi uma grande quantidade de água em pouco tempo. E com isso nós tivemos os problemas que tivemos. Agora, os meteorologistas preveem para que hoje nós teremos chuvas menores, vamos dizer assim, com menos duração e com menos precipitação. E não vamos ter os ventos que tivemos ontem. É isso, gente. A última, hein? A última. A gente está ao vivo. Confirmar novamente onde são as mortes, como elas aconteceram. Olha, nós temos vítimas, 2 por desabamento de uma residência na Pedra de Guaratiba. Temos uma na Rocinha, também por desabamento, por queda de barreira, de encosta. Temos uma no Vidigal, também identificada de um muro que caiu. Temos também uma agora no ônibus, uma moça que foi identificada e faleceu. O motorista disse que havia outro passageiro que ainda não identificamos. Os bombeiros já conseguiram entrar dentro do ônibus, mas não encontraram. Continuam procurando. Se encontrarem, serão 6, se não, serão 5. É isso, gente. Outra parte da ciclovia desabou. O que aconteceu? O senhor pode explicar pra gente o que houve? Olha, é impressionante as condições dessa ciclovia. Ela foi calculada para carga de multidão sobre ela, vertical de cima para baixo. Ocorre que uma onda a deslocou de baixo para cima sem que houvesse previsão de cálculo para isso. Então, ela rompeu, caiu. Foi feito todo um novo estudo para o caso de ondas. Então, toda a precaução se tomou com relação ao mar. Por incrível que pareça, a tragédia veio da montanha, da árvore que caiu trazendo solo e para a qual a ciclovia não estava preparada, porque foi uma força lateral, horizontal, e a deslocou de cima do pilar e ela desabou. É impressionante como essas tragédias inesperadas ocorrem. Agora, no novo estudo, vamos ter que levar em consideração os pontos onde a profundidade de solo é rasa e aonde poderão existir árvores com risco de desabamento, de cair. Muito obrigado. É isso, gente. Tá certo. Portanto, o prefeito... Faça tobocão. Vou filmar e vou botar lá pra... Aconteceu, virou notícia, está aqui também na Master TV, no programa Top Master Brasil. Rodrigo Machado, de volta aos estúdios
da Master TV no programa Top Master Brasil. É com você, Rick.